Olá pessoal, olá galerinha Cernic, tudo bem? Sexto ano. Pessoal, vamos aproveitar esse sábado para a gente poder fazer a segunda parte da nossa revisão sobre o capítulo 8, que fala sobre a sociedade, a natureza e as questões ambientais. Aí, pessoal, a gente vai ver os conteúdos trabalhados nas últimas 3 semanas, porque o conteúdo trabalhado na primeira semana de novembro a gente revisou ele no vídeo do sábado passado, tá bom? Então, pessoal, vamos aproveitar as quaisquer dúvidas que vocês puderem ter, se vocês tiverem, vocês mandem nos comentários ou então vão até as minhas redes sociais para tirar, beleza? Estudem, revisem muito esse vídeo, tá bom? Porque ele vai servir como base para a avaliação bimestral de vocês, que vai ocorrer na próxima semana. Então, aproveitem e revisem o conteúdo a partir desses vídeos que a gente tem, tanto de hoje como da aula passada. Beleza? De boaça, só o pi, pessoal, a carne assada. Vamos lá, vamos começar. Galera, a gente vai falar aí um pouquinho agora sobre a questão da poluição atmosférica. Galera, poluição atmosférica, ela compromete e muito, né, isso, a qualidade do ar e a saúde da população. A questão da poluição atmosférica, pessoal, ela atinge as maiores cidades do mundo, tá bom? E por que não, pessoal, atinge também as maiores cidades brasileiras, tá bom? Que contam com um grande nível de poluição. E aí, pessoal, em função da poluição atmosférica, constantemente nós temos um aumento de casos de doenças respiratórias na nossa população. Uma outra questão que é muito importante em razão e acontece em razão da poluição atmosférica são as altas concentrações de gases na atmosfera, tá bom? Que vão contribuir, pessoal, para o aumento das chuvas ácidas, a intensificação do efeito estufa, como a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente já viu também, tá bom? E em função da intensificação do efeito estufa, nós temos o aquecimento global. Eu falei para vocês, pessoal, que as principais atividades que vão contribuir para a poluição atmosférica são a circulação dos automóveis, né? Isso. E, pessoal, toda aquela fumaça e gases tóxicos que são liberados pelas chaminés das indústrias, tá bom? É comum, pessoal, em cidades que nós temos a base econômica na atividade industrial apresentarem altos níveis de poluição. Então, pessoal, a gente precisa se atentar para os efeitos negativos que a atividade industrial e a utilização em excesso de veículos traz para todos nós, traz para a atmosfera, traz também para o meio ambiente. E aí, pessoal, eu trago para vocês aí nessa imagem as principais fontes que contribuem para a poluição da atmosfera. Nós temos aí a atividade industrial, 19%, o transporte, 24%, a geração de energia elétrica, 42%, galera, ó. E o uso residencial e comercial sendo apenas 6% da nossa poluição, sendo 6% de fontes da nossa poluição atmosférica, tá bom? Da poluição da atmosfera. Vamos lá, pessoal, ó. Primeiramente aí, nós temos a atividade industrial. Atividade industrial, pessoal, ela emite grandes quantidades de poluentes na atmosfera, tá bom? Apesar, pessoal, da maioria das indústrias serem fiscalizadas por instituições públicas ou privadas e adotarem, na maioria dos casos, medidas para diminuir, para minimizar a emissão de gases e partículas que sejam poluentes à atmosfera.
Só, pessoal, que diversas substâncias tóxicas são expelidas pelas chaminés das indústrias em quantidades que realmente são nocivas à saúde da população. Então aí, pessoal, nós temos a questão da atividade industrial sendo uma das principais fontes da poluição atmosférica e também, pessoal, da questão do aumento das doenças respiratórias da população, não só do Brasil, mas como do mundo. Beleza? Temos também, pessoal, a questão dos veículos motorizados, que são aqueles veículos que dependem da queima de combustíveis fósseis, tá bom? E responde, pessoal, pela maior parte da poluição atmosférica, em razão, galera, da grande quantidade de automóveis, caminhões, ônibus, embarcações que nós temos no mundo. E aí, pessoal, vem um conselho, vem uma dica. A utilização dos meios de transporte coletivo, ou então meios de transporte que sejam menos poluentes, como os carros elétricos, as bicicletas, deslocamento a pé, ou então organizar grupos de carona para diminuir a quantidade de gases poluentes emitidos, diminuir a poluição da atmosfera, não é isso? E também, pessoal, melhorar a qualidade do ar. Beleza? Tranquilo, de boas? Nossa terceira fonte de poluição da atmosfera, as usinas de energia, principalmente, pessoal, as usinas termoelétricas, que funcionam com a queima de óleo diesel, carvão mineral e gás natural, que são gases, galera, que são poluentes e emitem muitos poluentes à atmosfera, tá bom? Infelizmente, pessoal, a gente tem essa questão que contribui e muito mesmo, tá bom? Para a poluição da atmosfera, beleza? Por último, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí das queimadas. As queimadas, pessoal, além de contribuir para o desmatamento, né, isso que é a perda da cobertura vegetal, ameaça também a vida de diversas espécies animais, além, logicamente, né, isso, de lançar centenas, toneladas de gás carbônico do CO2 na atmosfera. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai relembrar aí um pouco sobre essa questão do lançamento de gás carbônico na atmosfera, efeito estufa e aquecimento global, tá bom? Vamos lá, continuando. Aqui, pessoal, a gente chega agora na poluição da atmosfera e os climas da Terra. Como a poluição atmosférica, ela vai contribuir para a mudança, para a modificação dos climas da Terra, tá bom? O que a gente tem, pessoal? Ó, a atmosfera, galera, ela é formada por dois gases, 71% de nitrogênio e 29% de oxigênio. E aí o que a gente tem? A queima de combustíveis fósseis, a partir, principalmente, não estou dizendo que é só esses dois, da utilização de veículos, de automóveis e também todos os gases que são lançados pelas chaminés das atividades industriais, contribui para o aumento da concentração de gases na atmosfera. Principalmente esse aqui, pessoal, o CO2, o gás carbônico, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente tem o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, a gente vai ter uma intensificação do efeito estufa. E aí, pessoal, a gente precisa entender o que é o efeito estufa natural e o efeito estufa intensificado. Lembram lá que eu falei para vocês que a gente tem o efeito estufa natural quando a gente tem os raios solares chegando até a atmosfera, não é isso? Quando os raios solares chegam até a atmosfera, a atmosfera atua como uma camada protetora, não é isso? Que vai diminuir a intensidade desses raios solares para que eles cheguem até a superfície terrestre, tá bom? E aí, quando a atmosfera atua como uma capa protetora
a gente vai ter uma concentração de calor na atmosfera, tá bom? E aí, pessoal, a partir dessa concentração natural de calor na atmosfera, a partir dos raios solares que vão ficar retidos nessa camada, a gente tem a ocorrência do efeito estufa natural, tá bom? Só, galera, que infelizmente, nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente está tendo uma intensa queima de combustíveis fósseis a partir dos nossos automóveis, tá bom? E, pessoal, uma emissão cada vez maior de gases que são lançados a partir das chaminés da atividade industrial. A partir disso, pessoal, todos esses gases que eu falei, dos automóveis e das indústrias, eles vão ficar retidos, concentrados na atmosfera. E aí, pessoal, quando eles ficam retidos na atmosfera, eles vão concentrar cada vez mais calor. Quando eles concentram cada vez mais calor na atmosfera, eles vão contribuir, né, isso, para o que nós chamamos de efeito estufa intensificado. Ou seja, a gente teve uma intensificação do efeito estufa, né, isso, pelo fato, galera, da gente ter uma concentração cada vez maior de calor na atmosfera a partir desse aumento da concentração de gases nessa camada. Quando, pessoal, nós temos uma intensificação do efeito estufa, nós temos, em consequência disso, um aumento da temperatura global, tá bom? Que é o famoso aquecimento global. E, pessoal, as suas consequências são essas aqui, ó. Nas áreas dos trópicos, a gente vai ter, ó, trópico de Câncer e de Capricórnio, a gente vai ter um aumento de temperatura, um aumento da temperatura, houve uma mudança climática, como eu coloquei aí para vocês, tá bom? A gente está tendo também, pessoal, constantemente o derretimento das calotas de gelo nas regiões polares, nos polos, tá bom? Em consequência disso, nós temos a elevação dos oceanos, tá bom? E temos também, pessoal, o desaparecimento, em função disso, de espécies vegetais e animais. Beleza? De boaça, só o piper, só a carne assada, só o feijão com arroz, frango e farofa. Vamos lá, vamos continuar. Aí, pessoal, eu coloquei um gráfico para vocês que apresenta a emissão de gás carbônico na atmosfera e a sua temperatura média. Vocês podem perceber aí, pessoal, ó, que ao mesmo tempo que nós temos uma maior emissão de gás carbônico na atmosfera, a gente tem também um aumento da temperatura média global, que nós chamamos, né, isso de aquecimento global. Beleza? De boaça, só o piper. Vamos lá. Aí, pessoal, nós temos no mundo um mapa que apresenta os efeitos do aquecimento global. Vocês estão percebendo aí, pessoal, ó, que o aquecimento global ele causa algumas questões, né? Isso que é, por exemplo, o prejuízos para a agricultura, elevação dos níveis dos oceanos, aumento do risco de doenças, como até mesmo a malária, perigo de seca, maior quantidade até mesmo de neve se derretendo, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que realmente entender que o aquecimento global ele pode causar efeitos negativos e positivos, não é isso? Mas na maioria dos casos eles causam efeitos negativos, tá bom? Tranquilidade, só o piper, só a carne assada. Vamos lá, vamos continuando. Aí, pessoal, eu coloquei duas imagens do mesmo lugar, para vocês perceberem como essa imagem ela vem tendo uma modificação, né? Isso, como esse lugar vem tendo uma modificação, né? Isso, a partir do aquecimento global causado pela intensificação do efeito estufa. Beleza? De boaça, só o piper. Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente já chega agora na poluição dos solos. E aí, pessoal, os solos eles estão constantemente sendo ameaçados pelo aumento da nossa população, não é isso? E em função do aumento da população, nós temos uma demanda maior por alimentos e matérias-primas. O que a gente tem, pessoal, de triste, de muito perigoso para todos nós?
nós temos a expansão das cidades e, pessoal, algumas atividades econômicas que causam impactos ambientais. Aí, pessoal, nós trazemos aqui esse exemplo para o Brasil, para falar de duas vegetações que aqui no Brasil estão sofrendo com problemas ambientais, que é, no caso, a vegetação de cerrado, que vem sofrendo com um risco enorme de desaparecimento, tá bom? Por utilizar essa área nos cultivos agrícolas, tá bom? E, pessoal, ser uma área que conta com pouca conservação, tá bom? E temos, pessoal, a floresta amazônica, que constantemente a gente fala dessa área pela questão da extração ilegal da madeira. Infelizmente, é uma atividade que é difícil de ser monitorada, contribui muito para a perda da biodiversidade vegetal e animal, para a degradação dos solos, tá bom? E para o assoreamento dos rios, quando o leito do rio se enche de sedimento, se enche de areia, tá bom? E aí, pessoal, infelizmente, nós temos alguns outros problemas que são difíceis de serem controlados, como a utilização inadequada dos solos em excesso, ou então colocando venenos, né, isso, os fertilizantes e os agrotóxicos, né, isso, o descarte de produtos tóxicos nos solos e também, pessoal, o processo de erosão e de desertificação que vem contribuindo para a poluição dos solos, beleza? De boaça, só o pipe, só a carne assada. Voltamos já. Vamos lá. Pessoal, dando continuidade à revisão de vocês, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as atividades econômicas e a questão da utilização das fontes de energia, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai fazer um panorama de como as atividades econômicas absorvem, necessitam das fontes de energia para poder acontecer, para poder as suas produções se desenvolverem, beleza? Vamos lá. Galera, o que a gente tem? A gente teve, ao longo dos anos, uma evolução tecnológica, não é isso? Com a evolução tecnológica, o consumo aumentou. Todos nós somos pessoas muito consumistas, né? Isso, que consumimos ao extremo. E como nós somos pessoas consumistas, precisa-se cada vez produzir mais. Mais consumo, mais produção. E aí, pessoal, quando o consumo aumenta, a produção aumenta, a utilização, a demanda por energia vai ser cada vez maior. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma aliança entre a evolução tecnológica, o consumo, o aumento cada vez maior do consumo. Quando a gente tem um aumento cada vez maior do consumo, a gente tem um aumento também da produção. E isso, pessoal, faz que a gente tenha uma demanda cada vez maior de energia. O que a gente precisa entender, que a gente precisa realmente ter o entendimento necessário. O que a gente vai ter? Ó? Nós vamos ter, queridos, uma demanda cada vez maior por combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, galera, eles se formam a partir da decomposição de plantas e animais que são encontrados em sedimentos e rochas. E aí, pessoal, o que a gente tem? Quando a gente tem os combustíveis fósseis se formando a partir da decomposição de rochas e plantas nos sedimentos e nas rochas, a gente vai ter, pessoal, a liberação de energia através da combustão desse recurso. E aí, pessoal, a gente vai ter a produção de combustíveis fósseis nas usinas termoelétricas. E aí, pessoal, como nós tivemos ao longo do tempo um aumento cada vez maior da produção para o consumo humano, nós temos, pessoal, cada vez mais ao longo dos anos uma dependência desse recurso. E isso faz, pessoal, que quando a gente tenha qualquer crise no mundo, seja ela econômica, social ou até mesmo sanitária, a gente sofra, né, isso com a questão da escassez de gasolina. Aí, pessoal, o que a gente tem? Ó? A gente tem as fontes de energias primárias, que são aquelas que são utilizadas sem passar por transformações físicas ou químicas, como a madeira e o carvão mineral.
Temos também as fontes de energias secundárias, que são aquelas que passam por um processamento para serem utilizadas, como é a gasolina, que é produzida a partir de uma fonte primária, que é o petróleo, tá bom? E aí, pessoal, nós temos uma imagem que mostra um veículo que é movido a óleo diesel, que no caso é um derivado do petróleo, beleza? De boaça, sou o Piper, sua carne assada, vamos lá, vamos continuar. Aí, pessoal, eu tenho um gráfico que mostra as reservas de combustíveis fósseis no mundo, tá bom? A gente tem aí, ó, reservas de petróleo na cor azul, temos as reservas de gás natural na cor verde e temos as reservas de carvão mineral na cor lilás roxa, não é isso? Tranquilidade, salpipe, sua carne assada, vamos lá. Temos aí, pessoal, as usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas, pessoal, são utilizadas para geração de energia, tá bom? Utilizando os combustíveis fósseis. E aí, pessoal, nas usinas termoelétricas, a produção de energia, ela envolve algumas etapas. Professor, qual é a primeira etapa? A primeira etapa, pessoal, envolve a queima do carvão mineral, do óleo diesel ou do gás natural para aquecer a água nas caldeiras, nos caldeirões, que vocês estão vendo aqui nas imagens. Aí, pessoal, o vapor dessa água a uma alta pressão faz então com que as turbinas girem. E aí, pessoal, essas turbinas, elas acionam os geradores que transformam esse movimento giratório em eletricidade. Aí, pessoal, o passo final, o último passo é a energia elétrica que foi gerada a partir dessas usinas, sendo distribuída por meio de cabos e linhas de distribuição da rede elétrica, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente tem? Qual é a grande questão das usinas termoelétricas? Embora elas exijam investimentos relativamente baixos e apresentem uma boa produtividade, as termoelétricas, galera, funcionam como combustíveis fósseis, tá bom? Causam enorme poluição do ar e ao serem lançadas pessoal, elas contribuem para a gente ter um lançamento de toneladas de gás carbônico na atmosfera, tá bom? Então, pessoal, mesmo exigindo investimentos baixos, apresentando boa produtividade, as termoelétricas elas vão funcionar, pessoal, como combustíveis fósseis, tá bom? E, pessoal, elas vão causar enorme poluição no ar, haja visto que a gente vai ter toneladas de gás carbônicos lançados na atmosfera, beleza? De boa, salpiper, vamos lá. Aí, pessoal, a gente vai falar agora especificamente de um recurso que é muito utilizado diariamente por todos nós e nós nem percebemos, que é o petróleo. O petróleo, pessoal, ele vai se formar nos fundos oceânicos a partir de toda a matéria orgânica, tá bom? Que se acumula nos fundos dos oceanos e forma uma camada de sedimento, como vocês podem ver aqui na imagem. Esse sedimento, pessoal, ele pode ser, querendo ou não, o cisto, tá bom? O petróleo, pessoal, ele vai ser um líquido viscoso, pegajoso, tá bom? De cor escura. E, pessoal, ele vai ser encontrado em reservatórios com grande profundidade. E aí, pessoal, o petróleo ele vai dar origem a vários outros subprodutos que a gente pode até ver aqui, ó, na imagem. Tá aqui, ó, nós temos a extração do petróleo, tá bom? Ó, realizada, como vocês podem ver aqui embaixo, essa máquina é uma máquina que fica localizada dentro do oceano para poder extrair o petróleo, tá bom? E aí, essa máquina ela armazena esse petróleo, esse recurso em tanques, só como vocês estão vendo aqui na imagem acima. Esse petróleo que está nos tanques vai para o forno, tá bom? E aí, pessoal, quando ele sofre o esquentamento no forno, ele vai passar pela torre de destilação e aí ele pode se formar em GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, óleo lubrificante e até mesmo, pessoal, em
asfalto, tá bom? Tranquilidade, salpíper, sua carne assada, vamos lá. Aí, pessoal, o que a gente tem? Aqui a gente tem a formação em si do petróleo. Ao longo do tempo, pessoal, a matéria acumulada, a matéria orgânica acumulada, ela vai sendo soterrada lá no fundo do oceano. Em seguida, pessoal, ela vai sendo compactada pelos sedimentos que se depositam em camadas superiores, tá bom? Aí, pessoal, o último passo é esse aqui, ó. Depois de determinado tempo, geralmente milhões de anos, essa matéria orgânica se transformou em uma substância oleosa, tá bom? De corolação predominantemente escura, tá bom? Essa aqui, pessoal, é o processo de formação do petróleo, tá bom? No século XX, pessoal, o petróleo passou a ser cada vez mais utilizado por ter uma grande demanda do setor automobilístico. A gente começou a ter o desenvolvimento da indústria automobilística, não é isso? A indústria de produção de automóveis. E em função disso, pessoal, o petróleo ele passou a ter uma grande demanda por servir, né, isso como fonte de energia para os veículos, tá bom? Ao longo dos anos também, pessoal, nós temos cada vez mais tecnologias de extração desse recurso sendo aperfeiçoadas, tá bom? E, pessoal, ao longo do tempo também, nós temos cada vez mais novas reservas sendo descobertas aqui no Brasil e também por todo o mundo. Aqui no Brasil, pessoal, a extração de petróleo se iniciou na década de 30, tá bom? E, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem, desde o ano de 2010, a descoberta da camada pré-sal, tá bom? Uma camada de petróleo que está a aproximadamente 7.000 metros de profundidade, tá bom? A produção de petróleo aqui no Brasil, pessoal, é de aproximadamente 2,6 milhões de barris de petróleo por dia. Para vocês poderem ter um entendimento, como essa atividade econômica também acontece aqui no Brasil, tá bom? Mesmo o petróleo não servindo para gerar subprodutos, tá bom? O petróleo brasileiro ele não tem uma qualidade para produzir os seus derivados, tá bom? Esses derivados aqui que nós podemos entender agora há pouco, tá bom? Tranquilo, de boa, só o piper, vamos lá. Aí, pessoal, a gente passa agora para falar do gás natural, tá bom? Que também é uma fonte de energia primária, tá bom? E, pessoal, a sua produção e distribuição ocorre como por gasodutos, que são esses que vocês estão vendo aqui na imagens. Os gasodutos, pessoal, são reservatórios de gás natural, tá bom? Que são responsáveis pela produção e distribuição desse recurso, tá bom? E um detalhe importante, pessoal, que o gás natural, ele serve como combustível para os veículos, tá bom? Para a maior parte dos veículos, para uma boa parte dos veículos, tá bom? E, pessoal, por esse fator, a demanda por esse recurso vem crescendo cada vez mais e ele vem se tornando, logicamente, uma melhor alternativa, pois ele causa, pessoal, menos poluição, tá bom? Além de ser usado também em usinas termoelétricas, beleza? Com, pessoal, a crise nas usinas hidrelétricas, a gente está tendo, atualmente, um aumento cada vez maior no uso de gás natural, tá bom? As usinas hidrelétricas passam por uma crise na sua produção, até mesmo pela falta de um recurso muito importante na produção de energia elétrica a partir das usinas hidrelétricas, que é a água. Com isso, pessoal, nós temos tido cada vez mais um aumento da utilização do gás natural como fonte de energia, tá bom? Para finalizar, pessoal, essa parte, a gente tem também aí a questão do carvão mineral. Carvão mineral, pessoal, ele é um material que se forma a partir da decomposição de restos de vegetais. O carvão mineral ele é muito rico em carbono e, pessoal, por isso ele possibilitou lá no século XVIII, na Inglaterra, que eu falei para vocês, o início e o aumento da produção industrial. Atualmente, pessoal, nós temos dois países, os Estados Unidos e a Rússia, que são dois grandes produtores de carvão mineral.
Entretanto, pessoal, cabe se destacar aqui que o carvão mineral ele é uma fonte de energia que polui, que contribui para a poluição do meio ambiente, tá bom? Então, pessoal, é por isso, é muito importante, tá bom? Muito importante para que a gente possa utilizar esse recurso em menor escala e sim, pessoal, utilizar fontes de energia alternativas, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Aqui eu trago uma mina de exploração de carvão mineral aqui no Brasil, tá bom? No estado de Santa Catarina, tá bom? O carvão mineral, pessoal, ele é utilizado tanto na indústria como nas usinas termoelétricas para a produção de energia, tá bom? Aqui no Brasil, pessoal, o carvão mineral ele é utilizado, é explorado, na verdade, apenas na região sul do Brasil. E o Brasil ainda é dependente de importações da compra desse produto, beleza? De boas, só o piper, só a carne assada. A gente volta já, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as fontes de energias alternativas, as novas alternativas energéticas que nós temos, tá bom? Vamos lá. Galera, nós temos novas fontes de energias aí espalhadas pelo mundo, recursos naturais, recursos que vêm da natureza, que servem como fontes de energia, tá bom? E a gente precisa ter o entendimento delas. Aqui no Brasil, pessoal, o território brasileiro, ele tem um potencial enorme, um enorme potencial, tá bom? Na produção de energias alternativas. E aí, pessoal, para falar um pouquinho dessa questão, a gente vai conversar aí um pouquinho sobre os tipos de energias alternativas que nós temos aqui no Brasil e também, pessoal, por que não, no mundo, tá bom? A gente vai começar aí, pessoal, pela energia eólica, que utiliza os ventos, não é isso, como fonte de energia. É importante, pessoal, a gente frisar que a gente tem as usinas eólicas sendo as responsáveis, tá bom, pela produção de energia elétrica a partir dos ventos. E aí, pessoal, nas usinas eólicas a gente tem um conjunto de aerogeradores, tá bom? Um conjunto de aerogeradores que fazem, né, isso, a rotação a partir do vento e a partir disso, pessoal, é produzido energia elétrica, tá bom? Os aerogeradores, pessoal, eles podem ser instalados em terras firmes, tá bom? Na superfície terrestre, ou até mesmo nos oceanos, pessoal, para produzir energia a partir da força dos ventos. É interessante a gente frisar também, pessoal, que a energia eólica, a produção de energia eólica não produz nenhum tipo de poluição atmosférica, tá bom? Mas em contraponto disso, pessoal, ela apresenta ainda um custo de produção bastante elevado. Aqui no Brasil, pessoal, nós temos a produção de 2% de energia eólica do mundo. 2% da produção de energia eólica no mundo ocorre aqui no Brasil. Tenho certeza que vocês já foram em alguma praia, que vocês se depararam, como vocês estão vendo aqui na imagem, com os aerogeradores, tá bom? Com usinas eólicas, tá bom? Aqui nas nossas praias, no litoral nordestino. O litoral nordestino é sim, pessoal, muito aproveitado, tá bom? Para a produção de energia eólica a partir das forças do vento, beleza? Temos também aí, pessoal, a energia hidráulica. A energia hidráulica, pessoal, é aquela produzida a partir do movimento das águas, tá bom? E, pessoal, é claro produzida nas usinas hidrelétricas. Uma questão, pessoal, bem interessante da energia hidráulica é que as águas dos rios precisam ser represadas, tá bom? Depois de represadas, elas são canalizadas, tá bom? E aí, pessoal, a força da água dos rios vai fazer com que as turbinas se movimentem e, pessoal, assim, os geradores de energia elétricas vão ser acionados, tá bom? Quando os geradores de energia elétrica são acionados, a gente tem a produção de energia e, posteriormente a isso, pessoal, essa energia elétrica que foi produzida
ela vai ser enviada para os transmissores e distribuída para as centrais de consumo de energia elétrico. Uma coisa, pessoal, que é muito importante na questão das usinas, da energia hidráulica, das usinas hidrelétricas, é que elas vão precisar medir as extensões das bacias hidrográficas, dos rios e dos seus afluentes. Quanto maior for a bacia hidrográfica, mais disponibilidade de água ela tiver, pessoal, maior será a produção dessas usinas hidrelétricas, beleza? Uma coisa que é muito importante também, que está aparecendo aí na imagem para vocês, é que as usinas hidroelétricas, elas precisam que o relevo tenha um desnivelamento, seja inclinado, para poder, pessoal, as águas dos rios chegar, tá bom? Chegar até as turbinas, beleza? De boaça, só o piper, só a carne assada. Um detalhe bem importante, pessoal, que vocês estão vendo aqui na imagem sobre energia hidráulica, as usinas hidrelétricas, pessoal, que elas não geram nenhum tipo de poluição atmosférica, tá bom? Mas, pessoal, em contraponto a isso, elas necessitam de investimentos realmente elevados, tá bom? Tranquilo? De boa, só o piper. Vamos continuar. A próxima energia que a gente vai falar, pessoal, agora é a energia nuclear. A energia nuclear, pessoal, embora seja uma energia alternativa, ela não é renovável. Por quê? Porque o recurso ele demora muito tempo para se renovar, tá bom? E aí, pessoal, a energia nuclear, ela ocorre a partir da exploração de minerais radioativos, com radiação, tá bom? E a energia nuclear, ela é produzida em usinas termoelétricas, tá bom? Aonde todos os materiais sofrem processos e são controlados para liberar energia, calor e assim aquecer a água. O Japão, os Estados Unidos, a França e a Rússia são os países que mais produzem energia nuclear no mundo. Aqui no Brasil, pessoal, o governo brasileiro ele passou a investir na produção de energia nuclear a partir de 1970. O que a gente tem de importante na energia nuclear? Já falou que ela é produzida a partir dos materiais radioativos sendo processados e controlados até liberar energia, calor e aquecer a água, tá bom? Ela não polui a atmosfera, ela não lança nenhum gás poluente à atmosfera. Mas, mesmo assim, pessoal, ela ameaça o meio ambiente pela grande emissão de lixo radioativo que ela tem, tá bom? Lembrei lá de Fukushima, no Japão, ele realmente emissão de lixo radioativo que realmente causou um acidente nuclear enorme e que ainda gera consequências até os dias atuais, tá bom? Tranquilo, de boas, só o piper, só a carne assada. Biomassa, energia de biomassa. Pessoal, a energia de biomassa, ela se origina a partir da produção de matéria orgânica. Elas podem ser queimadas tanto nas termoelétricas, tá bom? O famoso carvão mineral, ou até mesmo, pessoal, transformado em energias secundárias, que são os famosos biocombustíveis. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem uma boa utilização dessa fonte de energia, tá bom? Porque a gente tem uma grande disponibilidade diária para o cultivo, principalmente de cana-de-açúcar, que é o recurso utilizado na produção desse tipo de energia, tá bom? Mas, pessoal, a gente tem um problema ambiental em função disso. A gente tem uma grande disponibilidade diária para o cultivo, e aí, pessoal, a gente tem várias áreas aqui no Brasil que sofrem o desmatamento, tá bom? Sofrem a perda da cobertura vegetal, tá bom? Para produzir cana-de-açúcar, visando produzir a energia de biomassa, tá bom? Então, pessoal, ela tem o seu ponto positivo, que não é uma fonte de energia renovável, né? Isso com facilidade, se renova com facilidade, mas, pessoal, que causa problemas ambientais como o desmatamento, tá bom? Tranquilo? De boa, só o piper. Aqui, pessoal, nessa foto bem abaixo, eu tenho
usina que é voltada para a produção de açúcar, de cana-de-açúcar no Mato Grosso. E aí, pessoal, a produção de biomassa já ficou constatado que ela depende do setor agrícola, da produção de cana-de-açúcar e também, pessoal, da disposição de terras disponíveis para o cultivo desse recurso, tá bom? Energia solar. A energia solar, pessoal, é a mais tranquila de se entender, porque ela é gerada a partir da luz solar, que é convertida em energia elétrica. Para produzir, pessoal, energia solar, é utilizado os painéis fotovoltaicos, tá bom? Os painéis fotovoltaicos que acumulam, que armazenam energia, que produzem energia a partir, né, isso, da luz solar. Qual é a grande questão da energia solar, meus queridos? A energia solar, ela ainda tem uma baixa produtividade, tá bom? Porque, pessoal, a gente demanda de grandes áreas para a instalação de painéis solares, tá bom? De placas solares, como a gente chama, dos painéis fotovoltaicos, tá bom? E, pessoal, o custo desses painéis ainda é muito caro, é muito alto. Por isso, pessoal, a energia solar ainda é produzida em pequena escala, tá bom? Tranquilo? De boa, só o Piper. Pessoal, nós fizemos aí uma junção, falamos aí de todas as fontes de energias alternativas que a gente tem, tá bom? Agora, pessoal, a gente passa para falar um pouquinho aí sobre a conscientização para a preservação do meio ambiente. Nós temos algumas transformações, pessoal, ó, como a questão do crescimento da população, o crescimento populacional, a mudança no modo de vida da população. As pessoas consomem hoje bem mais, tá bom? A gente tem também, pessoal, um maior consumo de energia e também de matérias-primas. Isso, pessoal, pode gerar o quê, professor? Pode gerar um desequilíbrio ambiental, uma perda das condições ambientais. E aí, pessoal, fica a importância das ONGs, né, isso, das organizações não governamentais que cuidam das condições ambientais, atuarem nessa conscientização das pessoas em relação às questões ambientais. É importante também, pessoal, que os governos locais, estaduais e o federal possam fiscalizar, né, isso cada vez mais as nossas reservas naturais, né, isso, e possam também desenvolver ações que conscientizem a população da importância de se preservar o meio ambiente e também, pessoal, mudarem os seus hábitos, tá bom? Que sejam hábitos que cuidem, né, isso, que não afetem as condições ambientais, tá bom? Que nessas fotos nós temos imagem de ativistas e manifestantes se reunindo em Washington para protestar, tá bom? Protesto ambiental. E temos também, pessoal, ó, alunos que realizam um mutirão para plantio de árvores em locais públicos, tá bom? Aí, pessoal, a seguinte questão: a conscientização, a conservação da natureza, o respeito pelas plantas e animais faz parte da consciência ambiental que cada um de nós devemos ter. Beleza? De boaça, só o Piper, só a carne assada. Pessoal, aqui a gente encerra a nossa revisão, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês ficarem, vocês podem deixar os comentários aí, deixar aí nos comentários, tá bom? Deixar as dúvidas de vocês nos comentários, ou então me procurar nas redes sociais, beleza? Um abraço a todos, fiquem em paz, assistam a revisão, façam as atividades que estão propostas na Iônica, tá bom? Estudem para a prova, beleza? Um abraço e até lá. Tchau!